na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia. Maravilha. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Vamos falar hoje sobre tentação. 4 é o capítulo de Mateus. Vamos começar aqui no primeiro versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Maravilha, irmãos. Vai sentar. Tentação de Jesus. Louvado seja Deus. Para mim, né? O senhor que eu faço aqui. Tá bom? Vamos falar hoje sobre tentação, sobre provação. Por que nós somos tentados? Por que Deus permite sermos tentados? A Bíblia diz que ninguém que é tentado, diga, que Deus é tentado. Tiago diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas nós somos tentados, diz o Tiago, conforme nossas cobiças, né? A gente deseja uma coisa e tal, e o Satanás está olhando. Daqui a pouco vem as tentações. A tentação alimentada gera algo terrível no ser humano. É como o medo. Eu me lembro que uma vez, eu aqui, mas a minha esposa, a igreja era bem pequenininha, faz tempo, há muitos anos. E eu me lembro que eu levantei essa parede aqui, a gente colocava o plumo em cima, embaixo, e media 2 palmos assim. Essa madeirinha chegou a ver aquilo. 2 palmos embaixo, eu cheguei a fazer isso. Eu tenho o plumo em cima, embaixo 2 palmos. Mas eu louvo a Deus, irmão, que nunca caiu em cima de nós. A primeira parede que eu construí foi aqui. Hoje eu me considero já um pedreiro. Olha, várias partes foi difícil. Uma feinha ali, foi, quase que foi eu, né? Foi totalmente eu. Bem, naquela noite eu tive medo. Eu senti que alguma coisa estava andando aqui em cima da casa. Eu acordei a velhinha tem um ladrão em cima da casa. E a gente vai andando lentamente aqui, passamos aqui pela porta para entrar para a igreja, que era por aí a porta.
E aquela coisa andando em cima, para mim, era as pisadas de um homem, assim, de uma pessoa bem grande, pá, pisadona. E eu, a velhinha, ele vai para lá, e eu aqui por baixo, bem caladinho naquele silêncio. Ô irmão, para minha vergonha, quando saltou do outro lado do velhinha, saltou do outro lado do ladrão. Quando eu abri a porta, escolher um gato. Irmão, o ser humano com medo, você pode ter certeza que uma minhoca, ele vê como se fosse uma cobra sucuri, aquela cobra enorme. O calango se transforma no jacaré, a pessoa está com medo. O gato no leão, e assim vai. Agora, uma coisa que eu descobri, irmão, é que o homem, ele pode alimentar em si mesmo tanto o medo como a coragem, ou seja, como a fé. Vamos ver aqui o alimento da fé. Todos vocês conhecem, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, né? Se você ouviu e você já tem fé, e está ouvindo de novo, então o que vai acontecer com você agora? Só vai acrescentar a sua fé, porque você já tem. Né? Vai acrescentar. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, mais você cresce, mais você fica animado, mais você cria força e determinação. Quando deixamos de ouvir o Evangelho, olha aí, a carta aos Hebreus 11, verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, se nós não exercitar, se nós não ouvir, para termos uma fé acrescentada, a tendência é perder a fé. E se perdermos a fé, então o diabo vai triunfar com suas dúvidas na mente do homem, com a sua incredulidade, com o seu medo. Veja o que Paulo escreveu. Romanos capítulo 8, verso 14 e 15, está sendo verso 15, Paulo fala que nós não recebemos o espírito de temor, para outra vez estar com medo. Aleluia. Então se percebe que o medo é um espírito. Se você alimentar esse espírito diabólico, que é o medo, você sempre vai estar com medo. Medo de tudo. Pastor, eu tenho medo de gato preto. Posso ver um gato preto? Dá até vontade de me benzer, pastor, eu tenho medo de gato preto. Não é? Gato, cruzilhada. O cara é cruzilhada. Cruzilhada, bem falei. Cruzilhada. Olha, me corrigindo aí, ó. Estou me policiando aqui. Cruzilhada. O que mais? Uma escada. Não foi você para uma escada. Então, na medida que você vai alimentando essa simpatia, ou seja, esse medo, ele vai acrescentando. Existem pessoas hoje que são prisioneiros, estão aprisionados do seu próprio medo. Medo de tudo. Tu vai cair aí, tu vai cair aí. Medo de tudo. E o medo é o espírito. Assim como nós alimentamos o nosso espírito, como Jesus alimentou aqui. Ele foi para o deserto, a finalidade é orar e jejuar, para ser tentado por quê? Por Satanás. A finalidade foi orar e jejuar, para ser tentado por Satanás. Então Jesus deixou para nós aqui o grande exemplo de vitória sobre Satanás. Eu acho que falei um pouquinho por cima, foi ontem, foi quarta-feira, que o diabo, ele começou a tentar Jesus de fora para dentro. Ele começou tocando na carne de Jesus, depois na alma, e por último é o Espírito. Ele vai tentar tocar no Espírito. Nós começamos a sentir medo, primeiramente, por dentro, de dentro para fora. Paulo diz assim, olha, alegria, sorrisos, mas por dentro, temores, medo. Você já pegou o microfone para pregar o Evangelho e abordar determinados assuntos para a igreja
e que você mesmo, muitas vezes, é cativo daquele medo. Olha, quantas vezes falamos para o inferno para as pessoas, e a gente tem aquele grande medo do inferno. Quantas vezes falamos do perigo, e aqui, a visão, nós contamos uma visão, e quando ela é direcionada aos outros, a gente fala. Mas quando alguém tem uma visão direcionada a nós, que conta, a gente fica tremendo. Medo, na medida que você vai alimentando, ele vai se tornando um gigante na vida da pessoa. E hoje existe crentes, pessoas crentes. Lá fora não pode julgar ninguém. Aqui dentro. Existem pessoas crentes, cristãos, que são escravos do medo. Medo, mas o medo é terrível. Eu conheço pessoas que têm muito mais medo do pastor dela, do que de Deus. Eu conheço pessoas que elas são vigiadas, ou ficam vigiando, e eles ficam lá, com medo, com medo. Eu conheço. O medo é uma coisa terrível. E tem mais, irmãos. Nós fomos convocados por Deus. E o apóstolo Paulo fala que nós estamos agora na milícia de Deus, somos soldados. E um soldado, ele vai enfrentar perigo. E eu preciso ter coragem, eu preciso de coragem. Aleluia! Eu enfrentei uma vez algo que eu não desejo para ninguém. Satanás entrou no meu quarto. Eu estava com a minha esposa. Ele entrou no meu quarto. E ele teve a audácia. Olha, eu não sou nada, irmão. Ele teve a audácia de pegar aqui nesse braço. Ele segurou esse braço aqui. E eu fiquei em pânico dentro do quarto. Porque quando você luta com a coisa que você está vendo, aí tudo bem. Mas uma coisa que te agarra, e você procura, olha, não vê nada, irmão. Minha esposa ficou assombrada. E eu saí daquele quarto, cheguei até a cozinha. Da cozinha fomos para a sala, porque o quarto, a casa, o namorado só tinha três voltas, né? 3. Eu sei que eu andei nessa casa todinha com esse troço agarrado aqui no meu braço. E eu senti as mãos dele, como se fosse mão de gato. A mesma coisa da mão reta de um gato. Agarrada aqui. Quando eu cheguei na sala, foi que brilhou aquela espada na minha mão. Aí ele teve que soltar a minha mão, meu braço. Aleluia! E entramos numa batalha grande de espada, de chute, de macho, de pulo, de salto. E o demônio foi embora. Eu acredito que vocês estão pulando aí, eu acredito, eu creio. Eu sei que tem um bocado de gente que acompanha, que acha bonito. Mas não acompanho não, só faço Deus mandar. Deus não mandar, não faço não. Eu só olhando, faço como eu. Só olhando e achando bonito. Porque não deixa não. Não cai. Se é Deus, cara. Quando é Deus, o nego vira, cara. Quando é Deus, não cai. Pode ter certeza disso. Quando é nossas emoções, a gente cai. Quando é Deus, não tem como cair. Eu já vi pessoas pular no meio de cada jeito, ele saltar e correr lá e voltar. E não tocou ele ninguém. Eu não me esqueço dessas coisas. Lá na Serra tinha parecia um peão. Rodava. Eu disse, pode vai derrubar alguém. Nunca fez isso. Ele só pode ser Deus num camarada dele, você ficar pensando, né? Não for Deus, aquela dúvida, eu não vi nada, né? A gente vê uma visão que fica mais convicto, né? Mas com temor a gente fica olhando com temor. A gente não pode fazer crítica de uma coisa que a gente não sabe, né? Bem, o medo. Quando ele estava agarrado no meu braço, eu senti medo. Todos os cabelos do meu corpo ficou em pé. Aqui os cabelos da minha cabeça em pé. Mas quando surgiu a espada, o cabelo voltou para sua forma exata e o capeta se arrepiou e foi embora. Ou eu gosto de uma tacada segura, eu queria ter visto, não tive a oportunidade de ver, só de sentir a glória de Deus naquela noite.
Era umas 1h30 da madrugada aquela noite, foi mesmo. Eu tinha vindo dar uma guerra, expulsado do carro de demônio, e o bicho ficou com raiva de mim, viu? Vou zangado, viu? Cheguei em casa, jantei, a janta fria, 1 hora. Aí eu acho que a minha oração foi 1 segundo, não deu nem 1 segundo na oração. Aí eu fui dormir. Olha, quando eu me deito, aqui ela apaga a luz, que ela não gosta de luz acesa, eu gosto de luz acesa, gosto muito do claro. Ela apagou a luz, eu já aproveitou, agarrou meu braço. Só foi horrível. Boa experiência, mas já passei por várias, mas essa foi arrepiante. Essa foi arrepiante. Medo. Há um demônio na esfera espiritual que ele trabalha exatamente em cima do medo. Há um demônio que se denomina o chefe, ou seja, o porteiro do cemitério. Na macumba, apelidaram ele de tranca-rua, perdão, jogadeira. É um demônio que trabalha exatamente para deixar as pessoas aterrorizadas. E aqui nesse texto, Paulo foi claro que a gente não recebeu essas coisas. Nós não recebemos um espírito medroso para outra vez estar com medo. O que é o medo? Quando você vê o capítulo 3 de Gênesis, aquela do homem, Adão nunca tinha sentido aquilo. Mas quando ele pecou, que ele ouviu a voz de Deus, ele revela algo terrível. Eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. O que é medo? João disse que onde há medo, não há perfeita obediência. João disse que a obediência aos mandamentos de Deus tira de nós o medo. O que é o medo? Senão o sentimento de uma culpa, de uma coisa que você não fez, aliás, que você, de Deus, o mandamento você não praticou. Como você deve a alguém que você não paga, que você não consegue pagar? Você sente sempre um sentimento da pessoa. Eu sinto. Medo. Se eu ver na esquina, só se eu ver. Mas se eu ver, eu vou lá para o lado. Eu nem beijo. Eu vou lá para o lado. Medo. Dá medo. Quando você paga a sua dívida, acabou o medo. Não é assim? Você vai, você tem carta limpa, como dizem, né? É uma carta linda, como disse Paulo, né? Então você não fica com medo. Então o que é o medo? Senão uma desobediência. Por isso que João fala que a perfeita obediência a Deus, ao Evangelho, tira o medo. Arranca o medo. Então o medo é um sentimento. Ou seja, o medo é um espírito. Se você se apodera da palavra de Deus, esse espírito diabólico vai embora. Vamos ver lá. 1 Pedro 5:8, Pedro declara: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, olha aí, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa haver o norte, sabendo que os mesmos sofrimentos se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sofrimento. O que é sofrimento? Quando você estuda sobre sofrimento, se deriva o assunto. Porque tudo que é ruim gera sofrimento. Desemprego gera sofrimento. Vamos ver agora o medo que se gera do desemprego. Você fica olhando para as suas contas, aí o diabo se apodera. Vai cortar a tua luz, vai cortar a tua água. Mas e o medo? O medo. Esse demônio cria algo tão terrível, irmão, que a pessoa fica não, acabou. É horrível. É horrível. Nós, como cristãos, somos privilegiados por Deus. Porque muitas vezes, até sem o dinheiro, conseguimos sorrir. Muitas vezes, até sem a condição financeira, conseguimos glorificar a Deus, né? Aleluia, Jesus. O
Só Deus, só sendo Deus, irmão. Só sendo Deus. Sabe, você pode não ter nenhuma manifestação aí, ou pastor, eu nunca mais falei língua, eu nunca mais profetizei, nunca mais tive uma visão. Mas quando eu ver você aí, glorificando a Deus, eu já fico aqui pensando assim, na vitória da pessoa, irmão. Aleluia! Porque só de você estar em contato com o Evangelho, é o que eu falei do meu filho, contato com a palavra de Deus, isso aqui já é uma grande vitória sobre Satanás. Sabe, eu vi uma vez um velhinho bem aí, era um anciãozinho da casa de Deus, eu disse com a begalinha, né? Ele segue com a begalinha. Eu só vi o diabo, o que o senhor fazer com ele? Ele tacar essa pegada na cabeça dele, pastor. O meu nome dele, o irmão Cita, né? Que ele teve que congregar com os filhos. Eu tacava na cabeça da pegada dele aqui. Olha, irmão, quando você sai da sua casa, que você vem para o templo, ouvir a palavra de Deus, não é só uma bengala que você joga na cara do diabo, não. É uma marreta. Deixa eu mostrar aqui uma marreta. Está aqui ela. Eu vou mostrar para alegrar aí. Olha o tamanho aqui dessa marreta. Eu vou mostrar para você. Eu não sei o que faz essa criatura que trouxe aqui. Não sei para quem trabalhar, porque eu não aguento. Pronto. É exatamente isso aqui que você joga na cabeça do diabo. Pronto. Agora eu vou te provar a Bíblia. O que eu estou falando. O Salmo 92, Jéssica, versículo 13, o salmo que você me deu, diz para eu prometi para você que eu ia memorizar, e eu memorizei. Esse salmo fala sobre pessoas plantadas no templo. E eu vou pedir agora o dos santos das santas para ler essa referência para nós, para você ver o tamanho da promessa de Deus. Olha lá, leia para nós. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos de nosso Deus. Aleluia! Como você estuda sobre florescer, irmão, isso é profundo, é profundíssimo. Florescer, o que é florescer? Nós encontramos muitas vezes Israel seco, a planta seca, mas havia uma promessa que Israel ia florescer. O único país no mundo que recebeu uma promessa de Deus foi Israel, de anoitecer e amanhecer um país livre. Porque Israel esteve mais de 1000 anos subjugado por Roma. Não era um país livre. Os romanos não deixavam ser país. Queria que Roma engrupasse tudo aquilo. Mas um dia, amanheceu um dia em que Roma ficou de lado e Israel tornou-se um país. Jesus profetizou isso. Jesus diz, quando a figueira começar a botar os seus ramos, está falando de Israel. E isso aconteceu. Hoje Israel é um país com governantes, com prefeitos, com deputados e assim por diante. Porque não era. Se você pegar o Salmo 107, você vai ler a história de Israel. Israel sempre conflito, Israel sempre desobediência, Israel sempre vencido. Você pode ler lá o Salmo 107, é um dos salmos que eu leio chorando. Porque muitas vezes nós estamos enquadrados aí nesse salmo. Muitas vezes a nação de Israel é levada, sabe, irmão? Os inimigos chegavam, vencia eles e levavam aquelas mulheres, aquelas jovens, levavam todo mundo, irmão. Muitas e muitas vezes. Mas hoje, estamos em Israel, um país, fazendo sombra aos demais países.
e medo. E medo. O mundo todo odeia Israel. Embora hoje existe essa aparência, né? Não, é Israel, tal. Mas nós sabemos pela Bíblia que o mundo odeia Israel, é a nação mais odiada do mundo, com exceção dos cristãos, dos crentes. Só que a ira de Satanás, se você pegar o Apocalipse 12, né, você vai lendo, você vai encontrar aquela mulher que foi tirada da vida serpente, a criança foi para Deus, e a mulher foi tirada da serpente, da vida serpente, e do dragão. E o dragão agora irou contra aqueles que guardam os mandamentos. Quem são os que guardam os mandamentos? E tem o testemunho de Jesus. Israel agora está fora da vida de serpente, está fora. E aí Satanás agora é contra a igreja, é contra você, é contra mim. É contra nós que glorificamos o nome do Deus verdadeiro, que é Jesus. Que Israel rejeitou. João 1, verso 11, perdão. Né? Lá fala da rejeição de Israel. Eles rejeitaram. Bem, estamos falando aqui nessa noite sobre, quem sabe? Tentação. Onde Satanás tentou Jesus de primeira linha? Quem sabe? Da carne. Por que da carne? Porque o pão, a carne se alimenta do pão. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O diabo queria que Jesus transformasse aquelas pedras em pão. Por quê? Porque ele viu que Jesus estava com fome e aproveitou para dar o seu bote. Jesus pega essa barreta e joga na cabeça deles. Nem só de pão vive o homem. Para quem tem vergonha, não. Ela calar, né? Mas ele não está convencido, ele leva Jesus até a cidade santa e coloca no pináculo do templo. Vem agora a tentação da alma. Tu é o filho de Deus? Então pula-te daqui para baixo. A alma quer dizer sentimento. As pessoas, quando estão angustiadas no seu sentimento, descarrega revólver na cabeça, bala na cabeça. A própria pessoa pula de viaduto. É o diabo dessas pessoas. Pula de trem. Isso ocorreu comigo. Ele pediu várias vezes para mim pular de trem. Eu, na minha angústia, eu fui desenganado pela medicina, ele pediu para mim pular de ônibus, pular de cabeça para baixo de cacimbão. O ser humano, ferido na sua alma, angustiado, movido por Satanás, ele faz coisa terrível. Então o diabo vem tentando Jesus agora na alma, pula-te daqui para baixo. Jesus deu mais uma vez a barreira na cabeça dele, mas não se deu convencido. Pegou Jesus, levou até o monte mais alto. Não foi o monte Everest, claro que aquele é baixo. Foi muito mais alto. E lá de cima ele mostrou todo o seu reinado. O reinado que Deus deu para ele, não. O reinado que nós demos para ele. O reinado que Adão deu para ele. Porque quem deu essa liberdade para Satanás não foi Deus. Foi o homem. O diabo entrou no mundo por causa do homem. Foi o homem que entregou ao diabo. Não tem pastor que diz, olha, a praia do diabo, olha como é o homem que dá. O diabo é um pobre, desgraçado, não tem nada. Praia do diabo. Você quer do diabo, você quer do diabo, aí, tudo é do diabo, tudo do diabo. O ser humano deu ao diabo. O homem deu ao diabo. Isso aqui é meu, olha o diabo. Eu dou até eu quiser, porque não foi entregue. Quem foi que entregou? Adão. Quando Adão pecou, ele entregou tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Olha, tu vai governar sobre o mar, sobre os peixes do mar, tu vai governar sobre os animais. Está achando pouco? Tu vai governar sobre as aves do céu. Deus está dizendo que ele ia voar mais alto que as aves. Olha aí. Tu vai governar. Aí o homem agora não. É muito demais. Vou dividir com alguém. Deu para o diabo. Deu para Satanás. Por isso que
Hoje o diabo pega um adepto dele, tá? Pelos colégios estão aparecendo, viu? São os ateus. A Bíblia diz o doido no seu coração, diz o doido, não há Deus. Então os ateus. Esse versículo encaixa em cima deles. Ele diz que Deus não existe Deus, tal. E aqueles que afirmam que tem Deus, mas são ateus, que afirmam que são Deus, diz que Deus é mau, Deus é ruim, irmão, Deus é bom. Deus é misericórdia. O ser humano deu tudo pro diabo e ficou pelado, sem nada. E agora ainda quer acusar Deus. É o ser humano. Aí o provérbio diz assim: de que se queixa, pois, o homem evidente? Dos seus próprios pecados. Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Só que Jesus veio, você recebeu, e o nosso pecado foi tirado. Veja comigo, Romanos 8:30. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse justificou. Os seus pecados foram perdoados, foram justificados, perdoados. E ao que justificou, a estes glorificou. Você foi santificado. Então, nós estamos aqui. Somos seres humanos, sujeitos a ter medo, sujeitos a ter raiva, sujeitos a se angustiar, porque nós estamos cercados de problemas. Nós somos seres humanos, pertencemos ao reino de Deus, mas estamos no planeta Terra, embora não sendo do mundo, mas estamos nele. Jesus pediu o Pai para nos tirar do mundo. O Senhor só disse, para nos livrar do mundo. Livra ele, Senhor. Jesus, na sua oração sacerdotal, como homem, como ser humano, ele orou pedindo que Deus guardasse a igreja, que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. É assim. Então, nós estamos em um planeta que não é nosso, que não nos pertence, porque nós entregamos para o diabo, o homem entregou para o diabo, não é isso? Nós não somos daqui, é o que diz a Bíblia, mas estamos aqui cumprindo tarefa. Então, nessa caminhada, nós precisamos fortalecer o nosso espírito contra o medo. Aleluia! O medo traz dúvida, o medo provoca a incredulidade e assim por diante. Eu vou só mostrar para vocês um exemplo. Como vocês veem os espias espiar? Alguém, o rapaz olhou, olhei, mas olhar é muito fraco. Você espiou, espiei. E o que é espiar? Espiar é olhar atentamente. Observa, aqueles espias chegaram lá em Jericó, e eles ficaram olhando, espiando, tinha outros que ficavam olhando. Aqueles que estavam olhando descobriram o quê? Homens de 3 metros, de um palmo, 3 metros de altura, os músculos, as pernas. Aí o medo entrou naqueles homens. Na hora. Mas tinha 2 homens ali que estavam espiando. Os espias. 2 homens. E quando os outros estavam olhando para os músculos, esses 2 homens estavam olhando para os cachos de uva. 2 gigantes para levar um cacho de uva. Ah, se tivesse um pouquinho por aqui agora. Uva é bom. E esse cara olhando aqui, cacho de uva, é a terra que manda leite e mel, é nossa. Satanás ocupou lá com os adeptos dele, mas aí é nosso. Quando retornaram, irmão, que trouxeram a notícia, veio primeiramente os medrosos, aqueles que alimentou o sentimento do medo. É a mesma coisa que você diz, rapaz, eu vou dirigir um trabalho em tal parte. Mas lá que aqui é muito ruim, irmão. Ei, aqui que é muito ruim. Tem ninguém ruim não, ruim é o diabo, irmão. Não tem ninguém ruim não, ruim é o diabo. Quando o diabo sai da pessoa, a pessoa fica ótima. Satanás é ruim, né? Então, e aqui, irmão, aqui não dá, irmão. Eu já cheguei pregando o Evangelho em Canto, que alguém disse, rapaz, como é que você conseguiu ganhar esse povo aí? Eu não sei, não foi eu não, foi Jesus que ganhou eles. Eu só falei o Evangelho para eles. Tá bom, foi um lugar que nós fomos muito perseguidos. Quando eu entreguei a igreja ao primeiro dirigente, eu entreguei de 70 pessoas. A boca é difícil, mano. Porque lá eu fui perseguido foi por líder religioso, pelos pastores. Não foi por padre que eu fui perseguido lá. Não foi não.
não foi pelos espíritas, não foi pelos macumbeiros, tudo bem. Tem 20 macumba trabalhando contra mim. Mas, uma boa parte foram os líderes religiosos, os pastores. E falando só um Deus, né? Só prega um Deus. E eles queriam que eu pregasse 3 deuses, eu não conheço, só conheço um, que é Jesus. E aí formou-se uma guerra da pipoca. Bem, voltando para cá. O medo. Quando você começa a alimentar esse medo, na proporção que você vai alimentando o medo, a Bíblia já não faz mais sentido para a pessoa. Vai ter certeza disso. O que impede as pessoas de prosperarem, você sabe? É o medo. Rapaz, eu podia comprar agora essas 3 cuecas aqui. Olha, 3 cuecas por R$5. Mas ninguém compra não. Eu vou comprar, olha a coragem. Eu estou chegando a coragem. Eu vou comprar. Vende as 3 por 10. Lucrou quanto? E está na Bíblia, irmão. Até os frutos, não os frutos, até o dádiva de Deus que Ele nos entregou, é para nós granjear. É para nós multiplicar. Agora, o diabo trabalha exatamente em cima disso. Eu conheço o testemunho do irmão, do pastor, que ele disse que quebrou em torno de umas 20 vezes, mas não desistiu. Não desistiu porque ele conhece, esse pastor conhece o que eu estou falando aqui, ele conhece. Ele não desistiu. E hoje é um homem riquíssimo, pastor riquíssimo. Rapaz, eu botei isso aqui, quebrei, bota de novo. Rapaz, eu botei isso aqui, quebrou, bota de novo. Emenda, quebrou, emenda. Não desista, porque o Satanás, ele quer que você desista. Que você venha desistir. Pessoas que desistem dos seus projetos materiais, físicos, também é muito fácil para desistir dos projetos espirituais. É bem ligeiro. É bem ligeiro. A Bíblia chama essas pessoas de pessoas inconstantes. Você está algo sobre, por exemplo, uma vez que o demônio manifestou e falou comigo e disse assim: por que tu não desiste? Por que tu não desiste? Eu disse: como? Desistir de quê? Eu dei uma de besta perto do demônio. Por que tu não desiste? Eu desisti de quê? Não faço como ele. Eu estava com o irmão, expulsando o demônio de uma mulher, e quando foi 1h da madrugada, o irmão foi dormir. Ele é zelador, eu estava na igreja, é zelador, deixou sozinho com a mulher encapetada, cheia de demônio. Quando ele saiu e foi dormir, o demônio deu uma gargalhada. Tá indo. Por que tu faz com ele que não desiste? O diabo. Eu disse: olha, Satanás, eu só vou sair daqui quando tu sair. Enquanto não sair, eu vou ficar aqui. Ele saiu 5h da manhã. E foi 5h da manhã que eu vim para casa. Quando o último demônio saiu daquela mulher, o demônio disse assim: ele vai sair dela, mas vai levar muitos com ele nesse carnaval, pois é o aniversário dele. O demônio falou para mim que o carnaval é aniversário dele. Não sei como foi criado o carnaval, né? Eu acho que antes de os Satanás caírem nesse mundo aqui, eu acho que não existia carnaval, né? Mas disse que era o aniversário dele. Fazer o quê, né? Bem, irmãos, tem pessoas que desistem com facilidade. Se você desistir de coisas materiais aqui, que pode ser proveitoso para a sua vida, você está vendendo um perfumezinho, tá? Continue vendendo. No primeiro mês não ganhou nada, não. No segundo mês você vai ganhar. Não deixe os Satanás colocar medo, porque onde há medo, há dúvida. E onde há dúvida, Deus não pode operar. O medo não está... O estudo sobre medo não está paralisado somente essas coisinhas, não. É em tudo. É em tudo. Você vende hoje, não vende, ninguém compra. Você não está em busca do não, está em busca do sim, então continua.
Vai chegar um momento em que você, no lugar de empregado, vai ser o quê? Patrão. Você vai... É assim que os grandes empresários, que as pessoas que hoje são ricas, financeiramente falando, começaram. Nunca desistiram. Começaram a vender um picolézinho. Depois veio o sorvete. Depois do sorvete veio o quê? Veio outras coisas. E hoje, são grandes empresas. Sabe por que muitas vezes nós cristãos não prosperamos? Porque alimentamos o medo. Saímos com uma calça, 2 calças, 3 calças para vender, daqui a pouco desistimos, porque só vendemos uma calça. Ora, se você vendeu só uma calça, não é um privilégio, porque você não vende nenhuma, irmão. Eu trabalhei numa banca da minha mãe, com 4 bananas maduras, quase pretas, assim, quem vinha comprar? Todos, mas por fora da aparência. Banana escura. E eu ficava lá, eu ficava pensando, se aparecer ninguém, eu como. Olha o que você fez, irmão. Não aparecer ninguém para comprar, tá, carro na boca. Enchia para mim, barriga cheia. Banana. Eu não continuei lá porque tiraram. Porque tiraram. Só não desistir. Levante a mão você que começou algo e desistiu. Vai, só para nós ver aqui. 1, 2. Aqui tem 3, 4, 5. Não, você não. Você é pequenininho demais. 5. Quem mais? 6, 7. 8. 8 pessoas que começou. Dê uma olhadinha agora. Quantos anos? Mais de 3 anos, levanta a mão de 3 anos. 3 anos. De 2 anos, levanta a mão. De 4 anos, levanta a mão. De 4 anos. 5 anos. É recente? Desistiram agora, é recente? Foi? Se você não tivesse desistido, você tinha um dinheirinho aí, até para repartir conosco, não é tudo bem. Você tinha um dinheirinho aí, né? Desistiu, irmão. Já estava lá, não estava? Irmãos, oh meu Deus. A mesma coisa é com relação à obra de Deus. Tem pessoas que querem chegar no ponto para pregar o Evangelho, mas não tem Bíblia, não tem palavra. É lá que você vai ficar pensando, mas por que eu não meditei na Bíblia? Por que eu não li a Bíblia? Tanto tempo que eu fiz para ler Bíblia, fazer estudo, conhecer Deus, eu rejeitei. E agora? Então, o Satanás, irmão, ele dá invertida em tudo. Porque ele quer o ser humano com medo. Quer a pessoa com medo. Tem pessoas que não tem medo de gato preto, né? Você é crente, não tem medo de gato preto, não tem medo de encruzilhada, não tem medo de passar de escada. É isso? Não tem medo de relâmpago, embora o relâmpago que faz medo, né? Outro já tem medo de trovão não faz medo, tem barulho. O perigo é um relâmpago, né? Então, o diabo luta contra as pessoas para causar um medo nele. E esse medo abrange tudo. E quando nós damos lugar a esse medo, perdemos a bênção de Deus. Pode ter certeza. Agora eu vou te mostrar Josué 1, versos 5, 6, 7 e 8. Você vai encontrar aí Deus falando: não pare, não te espante, não te atemorize. Aí, está tudo aí. O que é passo? O que é passo? O que é passo? Fica passo mato, o que é isso? É a sombra em alta escala. Josué capítulo 1, versos 5, 6, 7, 8, mas querendo também o 9, viu? Só para vocês verem. Aqui são recomendações de Deus para um homem. O homem que enfrentar o diabo. Enfrentar o diabo é enfrentar o sofrimento, é enfrentar as dúvidas, as decepções, a incredulidade, tudo isso é diabo. E que ele precisava estar firme naquilo que ele aprendeu de Moisés. Agora vamos ver a igreja, nós.
João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver seja de vós também. Então, de primeira linha, ele fala, não se turbe o vosso coração. Sabe o que significa isso? Não passe, não te espante, não fique com medo, não fique aterrorizado. É tudo isso. Glória a Deus. Se você pegar um dicionário para você estudar isso aí, é tudo isso aqui que eu falei. Aleluia. Né? Não se turbe o vosso coração. Um coração turbado. Uma pessoa cujo coração está turbado. Dentro da pessoa tem medo, ao pânico, ao desespero, tudo de ruim que você possa imaginar. Por Jesus, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique com medo, não pague, é isso. Então nós temos um inimigo chamado diabo que está sempre colocando medo. Pastor, se eu partir agora, será que eu vou para o céu? Olha o que Satanás está fazendo. O que a Bíblia fala com relação a isso? Vamos ver lá. Apocalipse 3, verso 10, está escrito: por que guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei. Pronto, só isso aqui. Aleluia. Mas o diabo chega, porque ele também conhece a Bíblia, né? Ele conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Ele disse para Jesus, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus, só está escrito, olha Jesus, nem sou de pão, vivo homem. Olha o diabo agora. Pula-se daqui para baixo, porque está escrito. Olha o diabo, citando Salmo 91. Pula embaixo. Deus dará ordem aos seus anjos para te pegar, para que você não venha tropeçar em pedra. Olha aí. Ele conhece. Quando você pega 2 Coríntios 11, o capítulo, verso 13, 14 e 15, nós percebemos que o diabo conhece Bíblia. Ele não conhece o segredo de Deus. O segredo de Deus é revelado unicamente aos santos. O diabo não sabe. Agora, ele conhece a Bíblia, em parte da Bíblia. Ele conhece os homens, os segredos dos homens. O diabo conhece as coisas dos homens, as coisas dos homens, que ele falou. Ele só não conhece o segredo de Deus. Aleluia. Porque o segredo de Deus mora com os santos. Com você, Aleluia. com a igreja. Amém? Conosco. Glória a Deus. E assim vai. Então veja, o que fazer para não ser tão medroso? Pastor, o que fazer para não ser tão medroso? Eu vou mostrar agora Paulo. Eu mostrei que o diabo tentou Jesus de fora para dentro. Foi isso? Foi de fora para dentro? Foi primeiramente na carne, transforma a pele em pães, depois no sentimento, fluide daqui para baixo, depois no espírito. Se tu se drogar, se tu me adorar, que adora é o espírito, se tu me adorar, tudo será teu. Jesus venceu a tentação exterior da carne, a interior da alma e a interior, que é o espírito. Duas interior, só uma exterior. Ele venceu as três. Agora vamos ver como Paulo trata isso aqui conosco. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Todo o nosso espírito, alma e corpo. Todo o quê? Então está vindo de dentro para fora, né? Então Paulo começa a tratar com a igreja de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque Deus está olhando para dentro. A visão de Deus não é como a dos homens, não é como a nossa. Ele disse para Samuel: eu não vejo, eu não olho, perdão, eu não olho. Eu não vejo como vê os homens. Eu não olho como olham os homens. Pronto. O homem olha para o que está diante dele, dos olhos dele. Eu olho para o coração, Deus falando. Ou seja, Deus olha para o íntimo da pessoa, para o interior, para onde se fabrica, lá no local das emoções, lá dentro, onde é construído, onde se constroem os pensamentos. É lá onde Deus está olhando. Por isso que Paulo,
Começa pelo espírito, de dentro para fora. Depois a alma. A alma é o envelope do espírito. Depois o corpo, que é o envelope da alma e do espírito. Então, de dentro para fora, santificação do espírito, ou seja, a comunhão do homem com Deus. Santificação da alma, ou seja, a comunhão de cada cristão com seu irmão. E a santificação do corpo, que aqui fala no individual, cada cristão deve saber construir o seu vaso com temor. Vamos ver lá. 2 Coríntios 7, verso 1. Aí fala que nós devemos nos santificar no temor a Deus. Amortecer o corpo, os membros, e assim vai. Pode ver lá, pode escrever. Então, como vencer esse sentimento, que é o mesmo? Alimentando o seu espírito. Uma palavra de Deus. Quando nós alimentamos, por exemplo, eu vou citar aqui uma pessoa muito conhecida aqui no Ceará, que é o João Inácio Júnior. Eu era jovem na época. Quando o João Inácio Júnior, do programa na época era Verdes Mares, FM, ele fazia um programa, e uma vez ele falou, eu não pensava na morte. Ele disse, olha, se eu pensar na morte no inferno, eu fico doido. Olha, irmão. Se eu pensar na morte no inferno, eu fico doido. Ele falou. Deixa eu te apresentar aqui, sabe o quê? A carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Quando você pega aí o versículo 10, quem vai ler para mim o versículo 10? Leia lá para mim o verso 10. Os demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. O 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as forças de potestade, contra as forças espirituais da maldade e o lugar celestial. Pronto. Fortalecemos no e na força do seu. Onde é que isso acontece? Eu expliquei isso, irmão. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós não nos fortalecemos no Senhor, pode ter certeza, você vai ficar a mercê do medo. O desespero vai ser um companheiro íntimo de você. Vai estar sempre aí pertinho de você. Se você se fortalece, Paulo disse em uma das suas cartas que devemos nos preparar para os dias maus. Quem sabe que está escrito? Nos preparar para os dias maus. Como é que se pega? Versículo 13. É o 13, pronto, é o 13. Lê o 13, do mesmo capítulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e a vencer tudo que faz. Pronto. É aqui onde eu quero. Se preparar para os dias maus. Primeiro fala de revestimento, buscar, estar preparado. Por que o Júnior, quando pensa essas coisas, segundo ele, né? Tinha vontade de correr doido, desesperado. Por que isso não acontece com a igreja? Quando você está, da forma que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, você está se preparando para os dias maus. Quando os dias maus chegam na tua porta, você não tem medo. Não tem medo por quê? Porque você já está fortalecida no Senhor. E a igreja, o mundo não consegue entender a igreja. E não tem como. Não tem como. Agora, se você está aqui com o ouvido de mercador, deixando passar do lado do outro com aquele ouvido, com o ouvido do calango, você pegar o ouvido do jacaré do calango e você enfiar lá um cordão, atravessa de um lado do outro. Por isso que fala o ouvido de calango, né? O ouvido de jacaré.
que é através do lado para o outro. Se o seu ouvido for o ouvido daquele que Deus guarda você e guarda a minha vida. Se nós ouvir aqui a verdade, a palavra de Deus, e deixar escapulir pelo outro lado, e não ficar nada dentro da gente, a gente não vai ser diferente daquelas pessoas que negaram a Deus. Não tem nenhuma diferença delas, ou deles que negaram a Deus. E eu vou te provar que existe isso na igreja. Eu vou te provar. Vamos ver lá. Mateus 7, no 24, fala das pessoas que não têm ouvido, que não têm esse tipo de ouvido aí. Mas no verso 26, acho que é 26 e 27, já fala daquele que tem esse ouvido aí. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, olha aí. Compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, soprou-se os ventos e se precipitou contra essa casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína, a sua queda, porque a pessoa só ouvia e deixava passar para o outro lado. Nós só temos autoridade sobre Satanás, sobre o demônio, se deixarmos entrar a verdade em nós, deixarmos entrar em nós a verdade. Você só tem poder sobre Satanás, você só pode se tornar um terror contra o diabo, contra o medo, se você deixar o Evangelho entrar em você. Se não deixar, tem pessoa que diz assim, eu já ouvi pessoa falar isso, eu sou mexendo assim mesmo, eu não sou avançando. Desculpe, mas as pessoas que agem assim é hipocrisia. Porque nós somos sujeitos a mudar com o lugar que nós moramos, com a vizinhança que nós temos, e até com o sotaque das pessoas. Você passar 2 anos em São Paulo, vai chegar aqui falando corda. Passar 3, 4, 5 anos lá no Rio Grande do Norte, vai chegando aqui falando de manhinha, de painho. Você vai mudar. Olha, se nós mudamos para as pessoas, irmão, e se Deus estiver em nós? Vamos mudar? Não se interessa, não. Claro que vamos. Quando você pega 2 Coríntios 13, verso 5, Paulo manda a gente fazer prova da gente. Provai a vós mesmos. Ou não saber quanto a vocês mesmos que Jesus Cristo está em vós ou se tem de cair. Ou seja, eu preciso saber se Jesus está em mim. Se Jesus está em mim, eu não sou um cristão medroso. Pode ter certeza disso. Eu não estou em pânico. Eu vou ficar em pânico. Se Jesus está em minha vida, eu sou uma pessoa diferente. Aleluia. Tudo bem, sou um ser humano. Brigo. Você briga, ri, né? Fazendo alguém rir, como eu disse na serra. Né? Alguém fazendo rir, pastor, eu acho que eu estou pegando pastor, tá que ele vai querer rir. Olha o pastor palhaço. Até me chamar de palhaço, não me engane não. Eu não quero estar aqui com cara de delegado. Você chega aqui, nunca mais a pessoa ir para a igreja. Rapaz, eu cheguei na igreja, tinha um delegado, não não. Não vem mais não. Hoje tem muitas religiões para você escolher. Não vem mais não. Então nós procuramos dar aqui o melhor. E o melhor que eu conheço é a palavra de Deus, amém? Aleluia. Então, como vencer esse diabo, esse demônio que tem agido forte contra você? Como vencer ele? Parte a poder do Evangelho. Deixa o Evangelho entrar em você. Você vai prosperar em 2 áreas. Primeiro na espiritual, depois na material. Pode escrever o que eu estou lhe falando. E eu vou te mostrar agora a referência. Tá bom? Vamos ver lá. Olha, quando Jesus fala sobre o diabo, ele promete a igreja 2 coisas. Quando Jesus fala sobre o diabo, ele promete à igreja 2 coisas. E eu vou te provar isso. Vamos ver lá. João 10, verso 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aqui nós temos as 3 características do diabo. Diabo, que quer dizer enganador. Satanás, que quer dizer adversário. E maligno, que quer dizer aquele cuja essência do caráter é mala. 3 coisas que pertencem a ele. Essa que Jesus citou. Agora veja a parte B.
Diz Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenha em... Já estudou sobre isso? Aleluia, Deus. Eu venho para que tenham vida e a tenham em... A primeira interpretação que temos aqui é de vida eterna. Vida com abundância, quer dizer, vida eterna. Mas não paralisa só, não fica paralisado só aí não. Deus está prometendo abençoar você também. Aqui. De outra maneira, como o nome de Deus seria glorificado? Como você acha que o nome de Deus é glorificado? Veja que o nosso medo impede de Deus ser glorificado. Quando Deus te abençoa com qualquer coisa que você tenha, coisa que as pessoas veem com seus olhos materiais, Deus é glorificado. Olha aí o crentezinho, rapaz. Olha aí o crentezinho. Olha aí, irmão, olha aí. Deus é glorificado. Deus que critica, ele tem. Porque o diabo está fora. O diabo está aí. Mas que tem pessoas para glorificar a Deus, tem. Aleluia. Porque o nome de Deus é glorificado nas boas obras que praticamos, naquilo que temos, naquilo que possuímos. Por isso Davi disse que tudo que havia nele, ele disse, bendiga o teu santo nome. Tudo que havia nele era um louvor a Deus, era um motivo de alguém glorificar a Deus, e assim por diante. Alguém olha assim, rapaz, eu quero ser crente. Do jeito dessa irmãzinha aí. Do jeito desse irmãozinho assim. Não tem aquele irmão que prega, né? Ah, eu quero pregar igual esse irmãozinho aí. Olha, o irmãozinho é bem alegre quando está pregando. Quero pregar igual ele. Né? Então o nome de Deus é glorificado. Eu falei na terra da minha pobreza. Oh, mas como eu era pobre. Meus filhos tinham 4, 5 televisão lá na traseirinha deles. A velhinha fazia aqueles remendozinhos, os calçãozinhos deles. A gente era pobre demais. Eu me lembro que quando nós chegamos na terra, irmão, a gente descia lá do Espírito Santo para Itapipoca. Quase 15 quilômetros. Os irmãos sabem que quem vai de Itapipoca para as terras é como quem vai para o céu. É assim, ó. Subindo. Lá no Sítio Prata com o Espírito Santo é uma eternidade, mano. Parece tempo que eu não fiz mais lá. Meu irmão me cobra, que eu estou vindo lá em casa. E eu não estou mais coragem, irmão. Que é assim, é como quem vai para o céu. É desse jeito, ó. Aquele canto que você vai lá agarrar nessas pedras para subir. Deus quer ser glorificado. Meu irmão chegou para mim assim, pastor, a raposa deixou só o gado. Comeu tudo que foi de galinha, frango, aqui os pintos, e tem um tejo aqui que não cessa, como tudo que é uva. E eu sou fiel. Falou que era fiel. Quer dizer, Jesus ficou falando com fiel. Eu não tenho argumento com fiel. Com fiel você só para ouvir ele, irmão. Não tem como você falar nada com fiel. Você tem que parar para ouvir ele. Fiel quer dizer uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não é chamada a atenção. Aí eu fiz uma oração, se foi agora, todo dia eu estou fiel, e agora o que eu faço? Deus falou, diz assim, pergunta para ele a forma como ele está dizimando. Desse jeito eu ouvi, né? Não foi no ouvido, foi dentro de mim, bradou Deus. Eu disse, minha forma que tu está dizimando, mas eu te dízimo, dou. Não há forma. Ele disse, não, depois que eu pago o comércio assim e tal, é que eu trago. Ah, está aqui. A brecha para destruir as tuas coisas está aqui. O diabo está entrando por essa brecha aqui. Quando chegar o dinheiro na tua mão, você é grato a Deus, né? Dízimo quer dizer gratidão. Então tu pega esse dízimo, esse dinheiro, tudo. Levanta aos céus. Ora a Deus, consagra a Deus. Tira o teu dízimo e com o teu 90% tu vai pagar o que você quiser. As tuas Aleluia, coisas. Jesus. Quando eu passei para ele essa revelação que Deus me havia falado aqui dentro de mim, hoje o Espírito Santo, irmão, todinha do João Batista. No Espírito Santo tem açude, ele fez um açude. Os veteranos nunca construíram um açude. O Batistinha construiu um açude. O Espírito Santo é todo, um dia todo você andando, você não chega no final do Espírito Santo. Todo o Batistinha.
A banana que o Batistinha Verde é uma banana discriminada. É uma banana toda atingida assim, de lista preta, porque lá é muito frio. E o frio não é bom para a banana. Deixa a casca dela assim com aquela pedrificada. Com a cocô que não é boa. O povo quer uma coisa que bota os olhos e se agrada, assim, nem que seja uma casca, né? Por isso que o diabo engana as pessoas, né? Com facilidade. Agora, a banana mais doce, quando eu trago banana para cá, que vocês comem às vezes, e é bem docinha, é a que eu trago do Espírito Santo. Lá no prato, que é uma banana bonita, mas não é doce. Aleluia, Jesus. Precisa botar açúcar para comer. Está lá. O Espírito Santo hoje é todinho do Batistinha. Glória a Deus. Todinho dele. Açúcar de lá dentro. Está lá, Batistinha. Como foi que tu conseguiu? Eu disse, pastor, eu não sei. Depois que você me deu aquele conselho, eu não tem explicação. Igual ele conta, assim, não quem olha assim não acredita, irmão. Pois está lá. Tudo dele, tudo especial dele lá. Tudo dele. Como Satanás luta para a gente ficar na teia? O diabo quer ver a pessoa na teia. E tem pessoa que se acostuma tanto a apanhar do diabo. Sabe, irmão? Quando você estuda a travessia do povo saindo do Egito, e você tem a prometida, sabe o que eles disseram, irmão? Depois de ter passado o mar vermelho, a pé enxuto, de ter visto tantos sinais, sem contar com o sapato que crescia junto com o pé, isso aqui não tem lógica para isso aqui. O sapato crescia junto com o pé, aquela nuvem de dia, ela causava, ela tapava o sol, todos andavam naquela brisa, no deserto. A noite brilhava como uma luz e clareava todos eles. Mas mesmo assim se acharam direito de dizer assim, no Egito era melhor, quando eu penso naquelas panelas de carne, olha, irmão. Ai Deus, é assim? Quem sabe aquela bichinha codorna? Deus mandou um montão daquele bicho para lá. Olha, eu vou mandar codorna de carne para espirrar pelo nariz. Diz que ele lá na Bíblia fala que eles espirraram pelo nariz. Carne, tanta carne que espirrou carne pelo nariz. Deus mandou carne para eles, irmão. Quando você pega o capítulo 21 de Número, do versículo 9, do versículo 4 ao versículo 9, você vê uma murmuração banal daquele povo. E sabe o que a Bíblia fala para nós? Quando você pega 1 Coríntios 10, verso 9, 10 e 9, parece que é, lá fala que nós não devemos, ou seja, não tente a Cristo como eles tentaram. Tentar lá fala de murmuração. Medo leva o homem a murmurar, leva a mulher a murmurar. Medo. O medo. Eu acho que eu vou perder. Eu acho que eu não vou conseguir. A pessoa já vai profetizando um bocado de coisa ruim. Diga, eu vou conseguir porque Jesus está comigo aqui nesse negócio. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Deixa eu contar para vocês uma historinha aqui. É legal. Deixa eu apresentar aqui. Glória a Deus. Eu prometi, esse culto aqui é importante demais. É coisinha assim, bem simplesinha. Aleluia. Mas simplesmente vai me deu lágrima. Então, para mim, olha, eu recebi promessa de irmãos, pastor, vou ensinar o senhor a dirigir carro. Só escuta isso aqui. Aí passou um ano. Depois renovaram a promessa. Pastor, vou ensinar você a dirigir carro. Passou outro ano. Pastor, vou ensinar o senhor a dirigir carro. Passou outro ano. Assim, Jesus, até na igreja tem política, Senhor. Até na igreja tem vereador. Aí eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, o Senhor que vai me ensinar a dirigir carro. O Senhor vai me dar a minha carteira e o Senhor vai me dar o meu carro. Glória a Deus. Com poucos dias, irmão, apareceu um Fusca.
Eu vou olhar esse Fusca não é carro. Fusca é carro. Pensei lá. A velhinha sofreu muito empurrando o Fusca. Sofreu um bocado. Lá no Rio Grande do Norte, aí chegou a compra do Marajó. Foi tão criticado lá no Marajó, quando eu disse que eu ia pro Ceará dele. Não, isso aí não chega no meio da cidade, no meio da estrada, no meio do caminho. Ora, chegou aqui, não disse nada, chegou aqui, um bocado de coisa. Deus me ensinou a dirigir carro. Eu ficava lá muitas vezes com a caneta, com o papel, com a caneta, essa marcha para cá, essa aqui é para cá. Eu fazia um bocado de desenho, sabe? Não, tem que botar os pneus para ali, depois troço da curva para cá. E eu não estudava, eu vou passar a noite lá. Ela, a minha esposa que está presente, sabe que quando eu coloco a cor na minha cabeça, sai da minha frente. Se aparecer um falso profeta, ele não vai dar certo, eu estou queimando tudinho. Vai dela, vai dele, capeta. Não, meu irmão, nem faz, você vai deixar zangado, hein? Vai me deixar zangado. Porque eu gosto de guerrear por aquilo que eu vejo que Deus está me dando, irmão. Se você olha e vê a sua parede, tá bom, também sua parede não, você vai bater a cara nela. Mas se você consegue ver do outro lado, só pode ir. Daqui não é problema para você. Glória a Deus. Deus me deu meu carrinho, irmão. É maravilhoso, ele vai me dar o melhor, ele me mostrou o melhor. Ó, o melhor. Então, eu vim da serra e o meu filho disse assim para mim: papai, estou desempregado, papai. Não sabe como é coração de pai, né? Os filhos casam e ele tem toda a responsabilidade para se criarem lá. Vocês já estão casados, né? Criar seus filhos. Mas o pai não é para dona filho. Filho é para dona pai. O pai não é para dona filho, não. Ele chegou, falou, a minha cunhada, a minha nora, conversando. Vamos desfazer dessa moto. Vamos procurar uma picape. Vai levando vender água. Está todo mundo vendendo água aí, bem sucedido. Aí eu cheguei assim, olhei assim, nossa, não vai vender essa moto. Eu vou conseguir a picape. E eu vim da Itapoca, né? Da Serra, para cá desse pensamento da picape. E a picape que não tem na minha cabeça. Ela tem grandão mais escura aqui dentro. E aqui dentro direto. De noite, dia, né? Picape aqui dentro. Havia um homem que tinha telefonado para mim alguns tempo atrás, me oferecendo uma picape por 4 mil. Chegou a hora, veremos, nós procurar o outro. Nós fomos lá. Irmão, quando eu cheguei lá para ver a picape de 4 mil, quando eu olhei para a picape, que eu olhei para o homem, não é todo mundo que tem vergonha na cara, não, sabe? Porque eu num lugar daquele, num domo daquele, eu não tinha sonhado um negócio daquele, daqui para lá, terninho. Só o grade, praticamente no chão, com 4 pneus ré tudo seco, só a grade sem mulher, sem carroceria, só aquela grade ré. Aqui é 100 mil. Eu disse, 100 mil tá barato, 100 mil tá barato. Eu fiz isso um bando dele, sabe? Ele tá barato, não pode dizer, tá barato. Só analisa. O que o diabo estava fazendo naquele momento ali? Eu saí aqui de fininho por aqui, e bom dia para todo mundo, conversei com um com o outro, peguei o Marajazinho, voltei, tirei aqui no lugar, Maranguá, voltei, a Siberia vamos dar uma curva, vamos estar dentro do Maranguá, lá para a cidade. Aqui do lado direito, aqui tem um carro velho, vamos lá. Quando fomos descendo, eu olhei assim no meu lado direito, lá estava o picape. Beleza? Lá está a nossa picape. Dei uma curva aqui, paramos o carro, nós estávamos arrancando pneu, essa porra tudo, né? Eu cheguei e falei, olha, picapezinha para vender? É, 3.500. Quando eu cheguei para picape, para estava com a eternidade que estava lá, irmão. Está em pé, né? Mas antes dessa empurrão, ela caía. Só um montão de ferrugem.
Ô irmão, eu queria uma picape. Aí coisa, rapaz, essa picape aqui é 3.500, o cara não dá comendo. Mas eu conheço uma pessoa, só uma vez, eu conheço uma pessoa que tem uma picape boa. E está pedindo 7 mil. Aí disse, eu quero, me deu o telefone dele, não, o telefone agora. Um telefonou para o outro, daqui a pouco chegou o outro. E esse homem estava exatamente lá, da onde esse homem tinha esse negócio lá, esse montão de ferro por 100 mil, estava lá. E ele conversando com esse irmão, pastor, eu estava lá, você me lembra? Me lembro o senhor lá. Pois é, o dono lá da oficina falou, olha, tu no rádio dele tem uma picape não, viu? No rádio dele tem uma picape para vender não, viu? Foi, terminou logo ele lá. Ô irmão, quando ele falou, pastor, eu tenho uma picape, eu estou vendendo, né? Ele só não quer comprar nada não, eu quero é fazer uma troca aqui. Eu comprei um carro para carregar os velhos, mas naquele só tem muito novo, para ficar esse carro fora. Para ajudar o filho, né, irmão? Tudo aqui é bom, a pessoa boa vem de longe a pé. Nós temos uma jovenzinha aqui, na rua, e vem a pé, tem mais. Quem mora longe aqui é a. Aí eu lá, vem a pé, eu sou jovem, irmão. Jovem para andar a atender, tá bom? Concorda? Agora o velhinho tem que andar preparado, né? Irmão, para qual picape tá? É 20 quilômetros daqui para lá. Eu vou lá agora. Aí entrou na Marajó, mas eu e a velhinha, nós se mandamos. E passando a Taquara, se mandamos. E chegamos lá. Estava lá a nossa picape. Quando nós passamos, eles veio para ver aqui a Kombi, né? Aí quando ele botou os olhos na Kombi, já sentei os soltos. Aí quando foi ontem, ele à noite já chegou com a picape e levou a Kombi. É lá a picape. A velha disse que na hora que olhou para a picape, amou a picape, sabe? Estou até com o senhor. Se apaixonou pela picape. Pois é, irmão. Deus, irmão. Aleluia. Eu acho que você não entendeu nada, né? O dono da picape estava lá. E o demônio da boca do homem, olha, tu não fala que tem picape para vender não, viu? Não fala não. E de repente eu cheguei de mano no homem que telefonou exatamente para ele. Entendeu agora? Aleluia. Eu não posso desistir desse Deus, mas ele não desiste da gente. Glória a Deus. Então quando você vai para João 10:10, primeiro mostra as características do diabo: matar, roubar e destruir. Diabo quer dizer enganador, Satanás quer dizer adversário, e maligno quer dizer aquele cuja essência do caráter mal. Depois vem a promessa. Nós temos todos esses perigos, mas temos uma grande promessa. Aleluia, meu Deus. Na parte B do versículo, a promessa: eu vim para que tenham vida e a tenha abundância. Sabe o que Pedro porque toda pessoa que segue Jesus, ele quer uma coisa: a vida desse mundo. Eu quero. Aleluia. Eu não menti dos irmãos. Eu quero. Tudo bem, se você não quer, deixa eu fazer nada, eu respeito. Mas eu quero. Eu preciso. Aleluia. Então Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos ter em torno? Em recompensa aqui? Que eu quero palpar aqui. Eu quero ver o reino de Deus aqui primeiro. Aqui. Porque se o nosso evangelho que nós pregamos não transformar você aqui, você vai saber como é que você está vendo o céu. Aleluia, Jesus. Se não houver uma mudança aqui nesse planeta, o evangelho que pregamos, se não causar uma mudança em nossa vida, e o céu, irmão? Como é que você vai ter certeza que vai para lá? Aleluia, Jesus. Tem que promover mudanças aqui. E Aleluia. deixa eu profetizar aqui para todos nós. Glória a Deus. Deus vai causar grandes mudanças no nosso vida. Mudanças extraordinárias para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que não tem troco, torna de retorno? Mas Jesus olha assim: olha, Pedro, aquele que deixou lar, família, terreno, por amor a mim, do Evangelho, para contar aos outros, tanto receberá nessa vida, como na vindoura, a vida eterna. Vamos ver qual a primeira parte. Tanto receberá nessa vida. Jesus está falando de quê?
pensa, irmão, que pensa. Sabe, eu cheguei em uma das igrejas do raio, aí o pastor para mim, pastor, o irmão que pregou aqui anteontem aqui, e disse que a gente se conformasse com o feijão. Assim, ele pode se conformar com o feijão dele. Ele. E eu gritei lá, disse, irmão, você quer se conformar com o seu feijão? Se conforma. Não vai fazer voltar, não. Porque esse povo vive de fé, e fé vai além de feijão. Amém? Então, meu amado irmão, Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar você. Glória a Deus. Mas primeiro você tem que deixar Deus destruir esse medo, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos? Aleluia.